Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira que estamos aqui. Esperar vocês irem chegando aos pouquinhos. Então, um minutinho ainda. Oi, Edu. Edu sempre pontual. Deia já entrou. Esperar mais um pouquinho. Vou esperar a galera entrar. Boa noite. Na live de hoje a gente vai falar sobre como iniciar um cachorrinho adulto no esporte, no canicross. Como vamos fazer para iniciar. Como é cada cachorro também, como é que funciona, tem as suas questões também, de cães que treinam muito tempo juntos. E então, já que estamos no horário, vou chamar a Deia já. E aí? Oi, Oi, Deia. boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tem ainda tudo bem contigo? Também. Ainda tem pouquinha gente, É, não entrou muito. vamos Acho que a gente. esperar, acho que o pessoal ainda tá entrando, né? Ah, e é um assunto tão gostoso, é um assunto tão importante que tantas pessoas têm dúvida lá. É, Tem dúvida, passa por questões. é, Fora que é, né, sobre esse tema que a gente curte. é. E a gente não vai falar nada mais do que aconteceu com a gente, né? Exatamente, exatamente. E do que aconteceu com a gente, do que aconteceu com várias pessoas também, o Armando também passou por isso, nós passamos por isso. Acho que várias pessoas, pelo que eu noto, o que acontece normalmente é a galera iniciar com um cachorro adulto. É muito. Eu acho que é mais raro iniciar com filhote. Assim, sendo bem sincera, assim, né? Aparece muito aqui, né? Eu por ter a chácara, né? E os clientes, eles sempre vêm com os cães adultos pra gente treinar também. Oi, Roseli. Meu Deus, é Rosita. Errei o Rosita. nome. Oi, Rô. Rosita. Esperamos mais um pouquinho ou já iniciamos com como inserir um cachorro no canicross? De repente, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, né? Já da nossa inserção, né? É. Oi. E aí, quer começar ou quer que eu comece? Pode falar, Ana. Então, eu conheci o canicross de um modo muito inusitado. Foi, tá, na época do Facebook ainda, quer dizer, Facebook não acabou. Facebook apareceu um evento, e corra com o seu cachorro. Já participava de corrida. Ué, que interessante. O que será que é isso? Não sabia nem o que era canicross, não sabia nem que existia o esporte. E foi um evento que na época, uma pessoa fez e eu me apaixonei. Fui com o clássico guia na mão, porque na época eu não conhecia o esporte, guia na mão mesmo, peitoral e na cara e na coragem, assim, sem saber. Daí lá eu conheci o esporte, lá eu vi que tinha pessoas com equipamento, algumas pessoas que, como eu, não tinham tanta familiaridade com o esporte, daí era guia na mão, era guia na cintura, e foi assim, foi naquele sopetão, O susto. foi o susto. E a Angel, na época, tinha 5 anos já. Oi, Neia. Boa noite. Boa noite. Daí, na época, a Angel tinha 5 anos, e foi assim que a gente descobriu, no sustão, e não parei mais até chegar aqui, Kiara. Isso é legal, né? A gente começou aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Edu é primo da Joyce. E eu peguei ela como prima, assim, de presente. Então, nós somos primos da Joyce, a veterinária, e ela que mostrou pra gente o canicross.
a gente já corria juntos, mas só corrida de rua. E aí ela apresentou o Canicross para nós. E na época eu tinha acabado de adotar a Dori. A Dori chegou para mim com 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Não lembro certinho a idade que a Dori chegou agora. Mas ela já chegou adulta. Então Novinha, assim. a gente já iniciou assim, mas igual você, no susto. A gente tem o privilégio de morar aqui do lado do CTBC, para quem não conhece, aqui no Riacho Grande. Então a Joyce falou, Andréia, bora? Então foi do mesmo jeito. Botei guia H na Dori, amarrei uma guia na cintura, porque aí eu já tinha a Joyce para me explicar mais ou menos como é que funcionava. Peguei uma outra guia, cliquei na Dori e fomos correr. Então foi assim que a gente iniciou, iniciei com a Dori. Aí depois veio todo o processo, né? A gente descobriu que a Dori tinha displasia coxofemoral e aí a gente não deu continuidade, óbvio, porque ela não pode mais praticar o canicross. Aí chegou o Waze, filhotinho, que foi da live passada que a gente falou. Conseguimos introduzir bem ele no canicross, aí veio a Charlotte e agora o Woody. E essa turma toda que pratica e corre lindamente também. É. E aí, assim que a gente descobriu o caso com a Dori, aí o pessoal perguntou para mim, né, no grupo Canicity, pô, André, eu não acredito que você não vai praticar canicross. Porque aí o que a gente tinha aqui na chácara? Nós tínhamos uma senhorinha, uma Golden Retriever de 11 anos, aí nós tínhamos a Paris, que já tinha 9 anos na época, e aí os outros cachorrinhos, a Queen, que é uma Lulu da Pomerânia, que também é nossa, aí o Boomer, que é um Bulldog inglês. Aí eu falei, pô, não tô sem cachorro para correr, não tem problema não. Eu falei, acontece? Não. Aí me indicaram a Charlotte. E aí que a gente começou assim, tá, ok, eu sei o que é canicross, eu sei que eu tenho que ter os equipamentos, porque eu já tinha comprado os equipamentos para a Dori. Então, a Dori já tinha o arnês dela, eu já tinha a minha cinta, já tinha a guia elástica. Aí chegou a Charlotte. Aí o que a gente vai fazer? Não, calma. Então, chegou a Charlotte, vamos primeiro fazer todas as verificações com o veterinário. Porque, independente do cachorro ser adulto, ele precisa fazer o check-up dele. Principalmente para corrida, né? Então, com certeza. Vamos levar a Charlotte. A Joyce me ajudou bastante nisso. Fizemos as verificações com ela, fizemos os exames com ela. Ok, tudo bem. Uau, bora correr. Então, vamos aqui no CTBC. E aí, eu já posso começar a falar um pouquinho do caso da Charlotte. Tô até separando o videozinho, a gente trouxe vídeo de novo. Isso, ai, gente, tem uns vídeos bem bacanas. Então, o caso Charlotte começou na euforia, porque, poxa, adotei a Charlotte tinha 1 ano e meio de idade, é uma Border Collie, quem tem Border sabe que corre pra caramba, eu tava em êxtase. Falei, bora, já vou fazer o arnês dela. Então, ela chegou aqui 1 semana depois, ela já tinha arnês. Botei o arnês dela e levei ela para o CTBC. Nisso, a gente já tinha introduzido no Waze as corridinhas curtas de 500 metros, porque ele tinha, na época, 7 para 8 meses. Então, a gente já estava... Enquanto você explica, ou já que já começou a entrar, vou colocar o vídeo. Pode pôr, Ana. Pessoal, toda dúvida que vocês tiverem, perguntem, tá? Por favor. Essa é a intenção, inclusive interajam, a gente gosta de interação. Então a Dori chegou assim, gente. Esse foi a gente pegou a Dori, desculpa, a Charlotte. Nós pegamos a Charlotte, trouxemos para cá e a Charlotte ela chegou assim, bastante assustadinha. Esse é o primeiro dia com ela, tá vendo? Não deixava muito por a mão, um pouco assustada com outros cães também. Mas assim, completamente sociável. E aí foi a primeira vez que a gente colocou ela no arnês com
o Waze dando um apoio. Então, tá vendo? Ó, ela, esse daí é aqui no CTBC. O Waze estava um pouquinho atrás e ela sempre um pouquinho à frente, mas sempre guia, não sei se vocês repararam, sempre Um guia guia balão. ovalada, exatamente. Aquela fotinho que passou antes desse daí, aí ela tá correndo sozinha. E eu vou explicar o porquê. Isso. Ótimo, Gostei. Ana. Obrigada. Então, aí é o seguinte. Ela sempre guia ovalada, nunca tracionando 100%. Aí, ó, foi no nosso canicross. Não sei se vocês conseguem reparar, eu não tenho vídeo, é uma foto, mas aí a gente tá caminhando. Por quê? Ela não quis correr. O que aconteceu com o caso Charlotte? Então, o que a gente fez aqui na chácara? Nós pegamos a Charlotte, colocamos no arnês, levamos no CTBC e falamos, o Waze já está correndo relativamente bem, seus 500 metros, então vamos colocar a Charlotte para acompanhar o Waze. E aí, o que aconteceu? Foi se passando o tempo, a Charlotte corria, porém a Charlotte só corria quando via o Waze. Quando o Waze não estava à frente, ou quando de repente o Edu com o Waze paravam por algum momento, ela também parava. Então, o que aconteceu no nosso canicross? O Waze e o Eduardo largaram na frente, o Waze já tinha 12 meses no nosso canicross, o Waze e o Eduardo largaram na frente, eu larguei umas 2 ou 3 duplas depois, Charlotte enlouquecida para largar, largamos, ela perdeu o faro do Waze, acabou a corrida pra gente. Então, é algo que eu gostaria de passar para vocês em relação a Charlotte. Não sei se vocês viram no vídeo, ela bastante assustadinha e a gente fez a socialização, só que a gente não fez nenhum trabalho específico para o canicross. Colocamos o arnês, levamos no CTBC e ela acompanhou o Waze. Então, o que é canicross para Charlotte? Acompanhar o Waze. Ela perde o Waze de vista ou ela perde o faro do Waze? Acabou. Então, a associação do canicross para Charlotte é isso. E a Charlotte também, ela nunca foi de tracionar muito. Ela sempre foi com um ritmo muito bom, porém ela não gostava muito da parte da tração. Então, no finalzinho do vídeo que a Ana passou, vocês repararam que ela tá de arnês, porém ela tá sem o clique, ela não está clicada. Por quê? O que é o canicross para Charlotte hoje? Ela continua correndo com a gente, porém hoje a gente inicia no canicross 2 quilômetros. Quando a gente vê que já está ficando maçante a parte da tração, a gente desclica ela e ela continua correndo lindamente no pace dela à frente. Então, nós fazemos 2 quilômetros de canicross e o resto ela continua correndo solta. Isso porque o que aconteceu entre ela e o Waze? Ela pegou uma afinidade muito grande com o Waze. Ela pegou uma ligação muito grande, porque o Waze, mesmo sendo filhote na época que a Charlotte chegou aqui, o Waze acolheu ela de uma forma que ela se sentiu muito ligada a ele. Tanto que é assim até hoje aqui na chácara. Onde o Waze está, a Charlotte está atrás, a brincadeira que o Waze está fazendo, a Charlotte está junto. Então, eles pegaram essa ligação muito forte. Aí, assim, o que a gente pode colocar em questão aí? É um negócio bacana? É. Só que não é para a parte competitiva do canicross. A Charlotte continua praticando, a gente continua correndo juntas, ela continua super feliz no canicross, porém a gente não participa de provas. E é o que aconteceu aqui em casa com a Izzy e com a Kiara, mas antes eu vou dar uma pincelada no caso Angel e Kiara. Porque assim, vamos responder uma pergunta antes aqui, que eu vi que tem. Rodrigo, né? Tem um filhote de Whippet de 2 meses. Com quantos meses ele pode começar a iniciar o canicross? Ideia? Quer que eu responda? Então,
Pode ser, Tá. pode ser. Rodrigo, é o seguinte, para você efetivamente correr o canicross com o seu Whippet, só a partir de 12 meses completos. Agora, você já pode iniciar com ele exercícios para começar a inseri-lo no esporte canicross. Então, exercícios que mostrem que ele tem que correr à sua frente. Se você pegar a nossa live, Rodrigo, de passada, da semana passada, da quinta-feira passada, a gente mostra alguns vídeos de inicialização em filhotes no canicross. Dá uma pegadinha. Se você não conseguir, fala com a gente que eu mando para você. Assim, a live da semana passada foi exclusivamente focada para filhotes. Exato. Se você quiser, depois que acabar essa, em algum outro momento assistir aquela, tá maravilhosa também. Então, mas é bem como a Déia falou. A partir dos 12 meses, mas antes você pode ir inserindo aos pouquinhos. Por nada, Rodrigo. Você pode perguntar sempre. Exatamente, é isso que a gente quer, essa interaçãozinha. E aí, como é que foi o ano? Então, a Angel eu comecei ela com 4, 5 anos, assim. Só que aconteceu, aconteceu o oposto do que aconteceu com a Déia. A Angel era uma cachorrinha adestrada já. Ela já tinha um adestramento completo. Porque antes de conhecer o canicross, eu sou psicóloga, eu não comentei isso em nenhuma das lives, então agora vocês vão saber, eu sou psicóloga. E eu inseri a Angel em terapia assistida por... Desculpa, intervenções assistidas por animais. Ela foi inserida nesse mundo. Então ela foi hiper estimulada com cães nem tanto, mas com cães, com pessoas principalmente, com crianças, com idosos. Desde filhotinha eu já inseri com comandos básicos. Então ela sempre foi muito estimulada. Sempre. Tanto que hoje em dia ela tá com 11 anos e mesmo assim, qualquer coisa ela aprende. Depois eu conheci o canicross, minha maior dificuldade era o quê? Fazer ela correr à minha frente. Ela não corria. Então, da mesma forma como a Déia comentou da Charlotte, que tinha aquele balãozinho, a Angel também tinha. E ela, para ela entender que ela poderia correr à minha frente, custou. Era muito incentivo, muito para fazer ela evoluir. Muito incentivo. Só que o que aconteceu? Em compensação, na parte canina, que foi eu vou dizer que foi meu erro, que até conversando com a Déia eu pude entender melhor, e hoje em dia, passados anos também, que ela sempre foi uma cachorrinha mais tímida. Ela gostava daquela brincadeira de pega-pega, e ficava, e depois ela parava, deitava no cantinho dela, pegava um vareto, ia roer o vareto, e era isso. Para ela isso já era o suficiente. Ou deitava do meu lado, para ela isso era mega satisfatório. E naquela época eu pensava, não, preciso estimular ela a socializar. Ela é muito insegura. E o canicross deu essa virada para ela. Continuou sendo uma cachorrinha tímida? Sim. Mas deu essa viradinha de chave. Ela começou a entender que, olha, cães são legais. Que bacana correr com outros cachorros. É divertido. Só que ela corria no ritmo dela. Eu em nenhum momento forçava nada, assim. Ela corria no ritmo dela. A gente corria naquele... Eu brinco que o pace da Angel é aquele trotinho leve, aquele trotinho bem de boa. E ela se divertia. Ela corria a corrida inteira no trotinho tranquilinho, de boa, e se divertia. Daí veio a Kiara. Uma coisa legal e interessante é que a gente nota que no grupo da Canicity muitas pessoas têm essa dificuldade com essa conexão excessiva que muitos cães têm. Por que a Kiara não chegou a ter essa conexão com a Angel, por mais que a Angel seja a referência máxima para a Kiara? Porque a Kiara começou a pegar gosto pela corrida. E o ritmo da Kiara era muito mais elevado do que o da Angel. Então começou a ficar muito desgastante para a Angel. E eu pensei, eu não vou deixar algo que é prazeroso para ela se tornar desgastante.
Então, vou retirar a Angel de cena e ficar mais com a Kiara. E a Angel, hoje em dia, ela está aposentada das corridas, por mais que ela corre corridas soltas, e teve uma modalidade que foi criação da Canistit junto com o Armando, meu excelentíssimo, que foi a canicross de orientação, desculpa, de orientação. E o que aconteceu? Nesse eu falei, eu vou levar ela, porque tem que parar, tem que dar as paradas para procurar os prismas, para procurar no mapa. Para ela vai ser maravilhoso, porque é o que ela gosta, é o que ela se diverte. E daí acabou sendo assim nossa trajetória. A dificuldade dela foi fazer ela puxar na guia, mas de resto, só foi. E olha que interessante, aqui no nosso caso, a Charlotte tinha 1 ano e meio na época e o Waze 6, 7 meses. E quem pegou a fixação não foi o filhote pelo adulto, foi o adulto pelo filhote. Então, mesmo você tendo 2 cães, um adulto e um filhote, isso podem se reverter. Porque o que é o natural? O filhote pegar essa fixação pelo cão adulto, né? E aqui a gente teve o oposto. E aí, o que aconteceu em relação a Charlotte? A gente abriu mão do adestramento dela em relação ao canicross? Não. A gente obedeceu o estilo de canicross dela. Isso que a gente precisa ver nos cães adultos também. Então, assim, eu tenho uma Border Collie, corre pra caramba, tem bastante resistência, porém, a Charlotte, tracionando, corre 2 quilômetros. E isso não é canicross? Claro que é. Tem muitas provas aí que é essa quilometragem que a gente corre. E não vai deixar de se divertir, vai continuar sendo maravilhoso, vai continuar sendo uma atividade extremamente prazerosa para ela, mas vai se tornar daí entrando em outro tópico que a gente já vai falar, que vai se tornar algo lúdico, recreativo. Exatamente. E aqui a gente passou por uma situação, no caso eu e o Armando, porque o que acontece? A Índia foi aposentada do Canicross. Surgiu a Kiara. Kiara foi desde filhote, como vocês viram na live passada, foi inserida desde filhote. No que eu me mudei, começou a correr eu e o Armando, eu com a Kiara e ele com a Izzy. As duas tiveram a mesma conexão que a Charlotte e o Waze tiveram. A ponto de que se o Armando está muito na minha frente e a Izzy nota, ela começa a desacelerar. Desacelerar até eu e a Kiara a gente alcançar o Armando com a Izzy. E a Kiara é a mesma coisa. Se o Armando tá atrás de mim e ela se dá conta, ela também vai começando a desacelerar, a diminuir o ritmo. E as duas já são adultas. As duas, a partir dos 2 meses, começaram a correr. E até hoje isso. Teve uma corrida que o Armando largou depois de mim. Largou bem depois de mim. E ele me alcançou ao longo da corrida. Ele largou por último porque ele tava na organização. E o Armando me alcançou na corrida. Ele me ultrapassou. E a Izzy não queria. Não queria. Simplesmente não chegou a prejudicar muito, mas causou ali um prejuízo de segundos, porque ela não queria. Ela queria nos esperar. E a parte doida é que uma hora a Kiara olhou pro lado, porque tinha que fazer meio que um redondinho, assim. Ela olhou pro lado e ela viu o Armando e a Izzy e ela quase queria atravessar para ir atrás. É exatamente o que a Pandora, a Pit Pandora, tá falando aqui, ó. Eu tenho 2 fêmeas. A mais nova tem ansiedade por separação da mais velha. Fomos correr em Paraty, a mais nova largou na frente e travou, esperando para a gente chegar. Quais dicas vocês me dariam? Eu passei por isso em relação a Charlotte. Hoje, a gente já corre bem, sem o Waze estar junto. Então, eu posso dizer para você o que eu fiz em relação ao adestramento para isso. Em primeiro lugar, você correr sozinha com ela. É difícil? É muito difícil, porque você quer sempre levar as duas.
Mas você pegar uma, colocar no carro e sair para fazer o canicross só com uma. E a outra não pode estar perto. Vai, faz o canicross, volta. Se você tiver fôlego, pega a outra, senão vai no outro dia. Mas as corridas separadas, elas são de extrema importância. Mas aí, de repente, você fala para mim, poxa, Andréia, mas aí a minha cachorra não tem motivação para correr. Ela gosta de correr motivada com outros cães. Então, seria interessante você marcar algum encontro com os grupos. Que nem aqui a gente tem o CTBC, no grupo Canicity, a gente tem várias pessoas de várias regiões. Então, não consegue correr sozinha com ela, marca algum grupo e vai com uma só. É de extrema importância você correr com uma só por dia. Foi assim que eu consegui tirar essa fixação louca da Charlotte pelo Waze. Tanto que vieram aqui no CTBC o Alex com a Jade, a Clarinha, e eu fui sozinha com a Charlotte. E a gente correu super bem, acompanhando a Jade, acompanhando a Clarinha, e ela super feliz, em nenhum momento ela ficou procurando o Waze. Isso porque a gente está fazendo várias corridas sozinhas. O que a gente faz aqui assim, porque a gente tem mais de um cachorro, não tem apenas as duas. A gente teve que deixar por um tempinho as duas separadas, para depois voltar a correr com as duas juntas. Só que o que aconteceu? A gente testou fazer o seguinte, largar depois uma depois da outra. Só que a gente revezava. Uma hora o Armando largava antes de mim, outra hora eu largava antes do Armando. E se for num lugar onde tem um redondel, o que a gente fazia também? A gente tinha que gritar, infelizmente. Então eu ficava numa ponta, o Armando na outra. Daí ele falava, tô indo. Dava um berro, no caso. Tô indo. E eu esperava alguns segundinhos e eu largava, porque ficava literalmente um redondo. Nenhuma das duas se alcançava. Então, ao mesmo tempo que uma incentivava a outra, nenhuma não se alcançava a ponto de travar. Eu ficava redondo. Claro, numa prova, que nem eu e o irmão, a gente não larga junto. Eu e ele, a gente não larga juntos. A gente sempre larga separados. Ou ele atrás de mim, ou eu atrás dele. Porque a gente sabe que as duas não vão. Simplesmente não vai. Então, infelizmente, acaba sendo algo que a gente preferiu em corridas de provas não realizar juntos. Tanto que é uma coisa que eu fico, meu Deus, coisa mais linda, o Edu e a André podendo largar juntos. Porque agora esses dois monstros aqui não estão nem aí, o negócio deles são correr. Então, o que eu fiz aqui com a Charlotte também? Que ela colocou, né? Eu fui com a mais velha e a minha namorada foi com a mais nova e ela só continuou a correr depois que alcançamos elas. Mas quando ganhamos distância novamente, ela foi no percurso todo tracionando, procurando pela gente. Aí foi que ela correu de verdade. O que eu fazia com a Charlotte para ela tirar essa fixação? Então, primeiro, corria sozinha com ela. Tinha dia que eu botava ela no carro, a gente saía, a gente se equipava e nós corríamos 100 metros. E voltávamos. Então, é um processo. Um degrauzinho pequenininho vai subindo. E aí, quando eu comecei a perceber que ela começou a entender que quando eu equipava ela, era para ela correr, então eu comecei a tirar a fixação dela, porque a fixação dela vinha do Waze, mas vinha do Eduardo também. Então, quais eram os exercícios que eu fazia? A princípio, para estimulá-la a correr bastante, o Eduardo saía correndo e eu segurava ela. E o Eduardo saía de vista. E aí nós largávamos. Quando ela encontrava o Eduardo, eu recompensava. Aí depois a gente foi para um outro processo. Isso para ensinar ela a tracionar, tá? Porque, pô, Andréia, você tá querendo tirar a fixação e premia assim que acha o Eduardo. Calma, é porque é um processo. E aí, o que a gente fez depois?
Sempre levava algum petisco, alguma coisa que ela gostava muito. A gente fez esse mesmo exercício, só que eu só premiei depois que nós passávamos pelo Eduardo. Então, nem que a gente passava, continuava 5, 6 passos, mas ela à frente, eu falava, ok, Charlotte, muito bem. E aí dava o petisco, ou dava um brinquedo, ou dava uma bolinha que ela gostava bastante. Isso repetidamente, várias vezes por semana. E aí a gente passou com o Waze correndo com o Edu. Então, qual que era o problema? Ela fixava no Waze, só corria quando o Waze estava à frente. Então, o que a gente fazia com o Edu, a gente fazia com o Waze. Então, começamos o Eduardo largava e depois a gente largava, e aí quando encontrava, premiava, até o momento que o Eduardo largava e nós só premiávamos a Charlotte quando a gente falava para a Charlotte, continua, Charlotte, segue, segue. Porque ela encontrava com o Waze, eles até falavam assim, e aí, irmão, beleza? E continuavam os dois juntos, porque mesmo ela tendo aquela patinha desse tamanho, ela acompanhava o ritmo do Waze. Então, qual que era a premiação? Eu sempre falava para ela, segue, 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 segue. O Eduardo segurava um pouquinho o Waze. Quando nós estávamos à frente, eu premiava ela. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu começar a correr. Porém, foi o que eu disse para vocês. Continuamos adestrando a Charlotte, porém ela não é um cãozinho, a gente já identificou isso. Isso é muito importante que vocês identifiquem também no cãozinho de vocês. Ela não é um cãozinho de alto rendimento na prova. Ela vai curtir, ela vai brincar, ela vai passear, mas ela não vai ser aquele cãozinho tracionando e feroz o tempo inteiro. Então, não sei se eu consegui ajudar aí, Pete Pandora e Ayla. Se você tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Quais são os principais comandos utilizados no Canicross? Nós vamos ter uma live somente de exercícios. Gente, a gente está tendo que se segurar quando vocês fazem essas perguntas, porque a gente fica, meu Deus, vamos, só que não, não é o objetivo neste momento. A gente vai passar, sim, os comandos que são importantes, e a gente vai passar até videozinhos também de como você ensinar o seu cãozinho a fazer esses comandos. Mas isso na próxima live, né? Na live de exercícios, né, Ana? Que vai ser a última, inclusive. A próxima é sobre provas, que também vai ser super bacana. Inclusive, um adendo que eu vou dar, porque tem a ver com o assunto ao mesmo tempo. A Angel, ela passou por um período que ela, num treino, ela quase foi atacada 2 vezes por uma Border Collie. Num treinão. Pela mesma Border Collie. E depois disso, ela começou ela que já era essa cachorrinha insegura, medrosa, começou a associar, tipo, corrida a algo ruim, sendo que era algo que ela amava. Ela não queria correr de jeito nenhum. Comigo, com qualquer cachorro na frente dela. Ela travava, ficava me olhando assim e deixava o cachorro passar. E eu, tá bom, tudo bem, mas vamos lá, que você vai conseguir da mesma forma como eu, junto comigo. Eu ia incentivando. Deixa eu ver. Fazer algum aquecimento ou alongamento. Live de prova, a gente pode falar ideia. Então, a gente faz sim, e a gente vai passar isso nos exercícios. Nos exercícios e na live. A live de prova a gente vai falar mais sobre a questão de clima de prova, de o que é legal de se fazer, o que não é legal de se fazer. Os regulamentos. Os regulamentos. Porque cada organizador às vezes faz uma coisa. E aí, hoje em dia, também, quem fez a prova de Paraty viu que tinha até juiz. Então, a gente vai falar sobre isso também. Vai entrar bastante coisa legal. A gente costuma fazer, sim. É de extrema importância. A gente vai passar os exercícios de alongamento e aquecimento, tudo na parte de exercícios nas próximas lives. E aí o pessoal me perguntou, pô, André, e aí? Abriu mão da Charlotte? De forma alguma.
Não Claro tem que não. mão. Ela é fofa demais. Não tem como abrir mão da Charlotte. Não tem. Ela continua correndo. Só que aí, nesse meio tempo, estamos fazendo adestramento com a Charlotte, mas não vou participar de prova. Ela ainda não está pronta para participar de prova. Então, não vou. Vamos brincar aqui no CTBC, vamos brincar em Paranapiacaba, às vezes até uma brincadinha aqui na Estrada Velha de Santos, tal. E aí me aparece o Felipe da BR Cane Equipamentos falando assim: ô, Andréia, é um braco alemão para você. Eu, cala a boca, Felipe. Eu falei, não, tô com um braco alemão aqui. Aí ele explicou a situação em relação ao antigo tutor. Eu falei, ó, não fala com o Eduardo. O Eduardo falou, não fala o quê? Pronto. E aí temos o Woody. Surge o Woody. Só vou recapitular a questão da Angel, que é até uma capaz. Que é até uma questão. E tem o zerinho ainda. Não, o Woody depois do zero, tá certo. Eu tava olhando nosso cronograma. Nossa cola. O que aconteceu com a Angel, assim, ela voltou a correr, mas teve uma prova que, tadinha, deu dó. A gente largou. Ela é que nem a Charlotte, ela é aquele cachorro que é mais lúdico, vai correndo no ritmozinho dela. Ela olhou pra trás, tinha esse cachorro atrás dela. Essa cachorra, simplesmente, não sei da onde ela tirou velocidade, mas ela me olhava assim, essa cachorra não vai me passar. Essa cachorra não vai chegar perto de mim. Então, mano, a gente vai correr. Foi, tadinha, um medo pra ela acabou sendo um incentivo, tanto que continuamos e acabamos chegando antes da menina, realmente. E querendo ou não, isso faz parte da personalidade dos nossos cães, né? E acaba sendo muito bacana a gente comentar isso, que cada cachorro tem uma personalidade, cada cachorro tem a sua individualidade, que é gostar, que nem o caso da Charlotte, prefere 2 quilômetros, a Angel que corre, mas já é num ritmo leve, já é num ritmo tranquilo. Woody, que é um tratorzinho. E vamos falar também do zerinho mais pra frente. Então. Então a gente continua correndo com a Charlotte, só que a Charlotte não participa de provas. O Canicross para ela não é isso. Então foi o que a Ana falou. É muito importante vocês descobrirem a individualidade do seu cãozinho em relação a isso. Tanto porque é para você saber que tipo de incentivo você pode inserir para ele. Porque eu falei aqui, petisco, brinquedo, ou de repente é alguma outra coisa que você pode incentivar o seu cãozinho. Cada tutor conhece, né? Então a individualidade de cada um tem que ser respeitada. Então, nesse processo da gente adestrar a Charlotte, tentar introduzir um pouco mais de quilometragem para ela, tal, mas eu já tava tipo assim, ok, gente, não tem problema nenhum, vamos correr 2 quilômetros com a Charlotte, a gente brinca aqui no CTBC, não tem problema nenhum. E aí apareceu o Woody. Aí o Woody, a gente já tava vacinado, né? Porque Dory, aí veio o Waze, aí veio a Charlotte. Eu falei, com o Woody, então, a gente vai pegar do zero. Só que o que é pegar do zero um cachorro adulto? Que já veio com alguns vícios, que já veio meio empinadinho, um macho não castrado, é lindo pra caramba e o cachorro sabe que é bonito, então ele já veio todo empinado. Ok. Primeira coisa que a gente fez, vamos descobrir quem que é o Woody, né? Porque uma coisa é falarem e outra coisa é você realmente viver isso com ele. O que já está entrando exatamente na pergunta do tutor. Já está entrando na pergunta dele, já está automaticamente. Então, eu irei correr pela primeira vez amanhã quais dicas e percepções que o tutor deve ter com o cão. Muito legal. Primeira vez que você vai correr com o seu cãozinho. Então, o cãozinho é adulto, tem que ter mais de 12 meses. Então, ok. Seu cãozinho é adulto, você conhece ele. Então, em primeiro lugar,
a primeira corrida tem que ser extremamente prazerosa para ele. E geralmente não é prazerosa para a gente. Porque eu não sei se você é corredor, mas na época eu era corredora. Então, poxa, você montar, você querer correr, você achando que você vai correr 5, 6 quilômetros, você vai lá e corre 500 metros. Então, em primeiro lugar, tem que ser muito prazeroso para o seu cão. Observe o seu cão. Mais importante que isso, temperatura. Tá muito quente os dias. Então tem que ver uma temperatura bem amena para correr com ele. E tem que terminar ele querendo mais. Então, você clicou ele, fez uma festa, tal, ele tá correndo. Quando você vê que ele começa um pouco a perder o foco, tal, acabou o canicross, porque aí já não é mais canicross. Aí já é um outro tipo de recreação. Então, na minha percepção, eu acho que você deveria fazer da primeira corrida extremamente prazerosa e muito curta. Se você nunca correu com ele e ele está correndo muito rápido, 500 metros, termine com ele correndo rápido e te tracionando. Porque o canicross é isso, precisa terminar no auge, precisa terminar no cachorro puxando, porque aí amanhã ou depois da manhã você vai correr com ele, ele vai ter sempre aquele gostinho de quero mais. Uma coisa também que é muito interessante é a gente perceber as tendências. Que, por exemplo, assim, a Kiara, ao longo do tempo, começou a ter uma tendência que eu não cortei de primeira. Então, o que causou? Ela gostava de parar nos matinhos. Não era nem para cheirar o matinho, era para pegar o matinho e voltar a correr. O clique e o tracionar. Depois a gente vai mostrar os vídeos, o Pastor e Ayla. Aí a gente já vai mostrar para vocês como que eu iniciei o Woody. E aí já responde a sua pergunta. O que é o clique e tracionar? É porque assim, existem os equipamentos de canicross, que é a cinta do humano, a guia elástica que está ligada no humano até o arnês do cachorro. Então, é o arnês, a cinta elástica e a cinta elástica. A cinta e a guia elástica. A cinta elástica, não. E aí, o que é o clique? Quando eu digo clique, é que a guia elástica está ligada em você e está clicado, está fixo no seu cachorro. Então, isso é o que eu chamo de clique. O tracionar depois vai passar um vídeo mostrando um pouquinho melhor o que é tracionar. Porque no canicross é o cãozinho sempre à frente e te puxando. Então, tracionar é aquela guia elástica está completamente esticada porque o seu cãozinho está te puxando, está te tracionando. Exatamente. Eu ia só para finalizar Então, o que acontece? Hoje em dia a Kiara tem... Se ela começa a perder o interesse, ou se não tem um estímulo de um outro cachorro que ela queira pegar na frente, que ela queira alcançar, no caso, ela começa... O que ela começa a fazer? Ela vê matinho, ela vai no matinho. Hoje em dia, o meu comando que eu dou para Kiara correr é segue. Atualmente, o que ela tá fazendo? Eu falo, segue, mas ela segue correndo e comendo matinho. Ela vai lá saltitando no matinho e vai comendo matinho ao mesmo tempo. Melhorou porque antes ela parava a corrida. Ela parava a corrida, pegava o matinho e olhava e voltava a correr. Então agora, com o comando, ela já tá entendendo. Então, assim, corrida, gente. Corrida, acho que é uma coisa que vai ficar mais para outra live, mas é legal de saber. A corrida é para ser um momento para o cachorro correr. É para focar. É o ajudar ele a se focar naquilo que ele está fazendo. Viu que está tendo alguma distração? Já dá o comando. Já dá o comando que daí vai aparecer nos vídeos esses comandos que a Deia já inseriu. Normalmente a gente já começa a inserir esses comandos na largada. Que daí vai dar todo passo a passo com os vídeos que a Deia falou vai comentar do Woody, que tá perfeito. Porque o canicross, ele é um esporte de mushing. E isso a gente falou na nossa primeira live. O que é o mushing? É o cão trabalhando, é o cão puxando o trenó. Então, no nosso caso, o canicross é o cão puxando a gente. Porque nós nunca vamos conseguir chegar
na mesma velocidade dele. Mas a nossa intenção é, quanto mais o cão trabalhar tracionando no canicross, melhor. Nem todo cachorro vai fazer isso. Ah lá, vamos então, Pandora e Ayla, vamos para os vídeos. Vamos. Deixa eu botar aqui para você. Todo mundo querendo, até a Jana. Oi, Jana, boa noite. Vamos pro vídeo. Então, pera lá, Ana, que eu também fiquei ansiosa aqui, deixa eu me concentrar. Então, é o seguinte, gente, esse é o Woody. Esse fazia exatamente 2 dias que o Woody tinha vindo aqui para a chácara. E o que eu queria introduzir, pode soltar. O que eu queria introduzir no Woody, ó, eu tô dando o comando dele de atenção, joguei a bolinha, ele vai buscar a bolinha e eu estou correndo atrás dele. Ele extremamente ansioso, tá vendo? Não prestava atenção em mim. E isso repetidamente, jogava a bolinha, dava o comando de vai, aí agora com o arnês, segurando ele no arnês, o Eduardo jogava a bolinha e eu corria atrás. Aí, eu jogando a bolinha, segurando ele no arnês, você tá vendo que ele tá bem menos ansioso. Isso daí é o quê? É só treinamento de largada? Não, isso não é só treinamento de largada. Isso também é um treinamento para ele entender que quando ele estiver correndo, eu vou estar sempre atrás. E o equipamento, esse equipamento era da Paris. Aí, a primeira vez que eu corri com o Woody sozinha. Então, primeiro, depois que a gente fez assim por semanas aquele treinamento, a gente saiu na rua e esse foi o resultado. Pode soltar, Aninha. Então, ó, tentando botar foco nele, isso é aqui no CTBC, gente. Botando foco nele e tal, dei o comando de vai e ele foi indo à frente, mas sem pressionar muito. Aí já foi na nossa primeira prova, olha a diferença. Ele já puxando, essa foi nossa segunda prova, ele já completamente tracionando. Esse foi no Campeonato Brasileiro. Ó, não tem... Também completamente pressionando. O que eu quero mostrar para vocês em relação a esse último aí do Campeonato Brasileiro? Vocês viram que a gente treinou sozinha. Eu e o Woody. Nós treinamos sozinhos. Então, como que nós treinamos? Jogamos bolinha, certo? Então, a gente jogava a bolinha, ele pegava a bolinha. Depois, ele corria com o Woody, com o Waze. E aí, ó, vocês estão vendo que não tem ninguém, não tem nenhum incentivo. Então, agora o Woody já pegou que o incentivo dele é correr. Então, todo mundo olha e fala assim, pô, mas aí o Woody, o cachorro só vai correr quando tiver alguma coisa na frente para ele pegar, que nem a gente treinou jogando a bolinha. Não. Aí eu tô provando para vocês que ele tá correndo porque ele gosta. Então, a gente começa com um incentivo, com uma recompensa positiva, para ter esse resultado depois. Tem mais um vídeo, né, Ana? Tem. Daí eu vou trazer até uma curiosidade da Chiara. Tem mais 2. Ó, vou trazer até uma curiosidade. Esse daí também é para repetir o que eu falei para vocês. Esse daí foi o campeonato virtual da AB Cães. Vocês estão vendo que não tem absolutamente nenhum cachorro. O Eduardo está dentro do carro filmando atrás, junto com o Waze. O Waze está dentro do carro e o incentivo do Woody é ele correr. É ele gostar de fazer o trabalho de mushing, o trabalho de tração, o recreativo de canicross para ele. Então, aí, estamos só nós dois. A gente está num local que não é CTBC. A gente não corre muito nesse local, porque eu quis mostrar que você pode... incentivá-lo de uma forma, a partir do momento que o cachorro pega, a partir do momento que o cachorro tem a noção, ele vai fazer o que você quer. Aí o comando era segue, direita, esquerda e ok na hora de parar. Mais um? Esse daí é para eu mostrar para vocês o seguinte. Nós estamos em Paranapiacaba e esse é um treinamento de tração. Então, assim, de repente você começa a fazer os exercícios com o seu cãozinho, ele tá solto, ele tá indo super bem.
A partir do momento que você coloca um arnês ou você coloca uma guia e começa a ter um pouco de tração, eu não sei se em algum momento vocês treinaram o cachorro de vocês a andar do lado, tal. De repente ele pode entender que a tração você está puxando para ele parar ou para ele diminuir. Então esse é um treinamento para o Woody tracionar. Ele está andando sem correr, mas ele está me puxando, me tracionando o tempo inteiro e eu estou segurando ele para ele continuar a sentir essa pressão no peito e não achar que deve parar. Ele tem que continuar. Então, esse é o treinamento de tração. Acho que uma coisa que é muito interessante da gente dizer, que eu tenho comentado aqui, Ara, por exemplo, assim, cada cão tem sua individualidade, que era o que a gente estava comentando para vocês antes. Uhum. Gente, por que eu tô falando mais da Kiara do que da Angel, por mais que a Angel tenha inserido adulta? Porque a Angel, eu não usei ela tanto para competição. A Angel foi uma cachorra que quando ela corre até hoje de uma forma lúdica. Eu coloquei isso na minha cabeça, eu aceitei isso na minha cabecinha, porque foi um processo, porque quando começa a ter as competições, por mais que existiam poucas competições no Rio Grande do Sul, tu começa a ficar, nossa, que máximo, que máximo. Só que a Angel, não. Era essa balãozinho, era essa coisa lúdica. Então foi um processo de aceitação. E agora, sem saber, eu e a Kira estamos sempre tracionando. Ah, que maravilha! Que delícia! Legal, Jana. Deixa eu só complementar em relação à tração. Hoje, eu não treino com o Woody andar do lado. Para não desfocar a mente dele. Então, Exatamente. assim, pô, mas o seu cachorro você não consegue passear com ele? Consigo sim, mas ele vai estar sempre à frente. Ele não vai estar me puxando, mas ele vai estar sempre à frente. Exatamente, exatamente. Isso é um ponto muito importante, porque já me perguntaram, ei, Ana, por que tu não ensina a Kiara a andar do lado? Porque não é a função dela. Ela não é a Angel, que é um cachorro multitarefa, como eu já contei um pouquinho da trajetória dela para vocês, que fazia duas coisas e as duas coisas que ela fazia dentro do esperado, ela fazia extremamente bem. A Kiara, ela foi treinada apenas para o canicross. E eu não, que nem a Andrea falou do Woody, eu não vou inserir algo que mesmo que ela vai entender, vai trazer algum certo prejuízo na corrida, porque ela gosta. Ela simplesmente gosta. Algo muito interessante, por exemplo, a ser humaninha aqui, ela é péssima em subida. Ela é péssima em subida. Então, aqui a cara, obviamente, ela tem que me acompanhar, ela reduz o ritmo, porque a ser humaninha aqui faz o exercício que a Dé acabou de falar para vocês, que ela só fica tracionando. Ela só fica puxando, mas tá fazendo força. A gente já responde isso, que tem várias marcas que são super bacanas. Né? Só rapidinho, rapidinho. Então, atualmente, a Kiara já começa a perceber que tá acabando a subida. Ela já começa a se dar conta. E eu percebi isso numa das nossas corridas que a gente participou. Porque chega no final, ela sabe que eu, Ana, que adoro subir, descida, eu a doida aqui que adora descida, eu vou olhar pra ela e vou dizer, vai, que é o teu momento, é a nossa hora. Eu fico morrendo de medo? Fico, mas a adrenalina também tá lá em cima, então é a tua hora, é a nossa hora. Vai, te diverte. Te diverte, te curte. Então, na corrida de Campos do Jordão, na Rock Mountain Games, tinha uma hora que era assim. A cachorra se divertiu. Porque ela entendia que tinha o subidinho, mas em seguida ia uma descidinha. Essa cachorra se divertiu lá, curtiu pra caramba. Eu que tinha que travar porque era só lama. Daí eu ficava meio que patinando. E é perfil. É perfil. É tu perceber o que talvez nas tuas dificuldades vai auxiliar o teu cachorro e ele vai se divertir muito mais. Agora, só respondendo assim, tem outros equipamentos que são bem bons, fora da BR Canyon. Eu acho que é válido a gente falar os outros também, que é no Stop, no Nostropet, e acho que
são só esses que eu conheço mais. No stop da Nostropet. Você Eu conhece posso falar uma outra? porque eu uso. Eu gosto sempre de dizer do que eu posso dizer que realmente são bons. Então, eu gosto de falar dos que eu uso. Eu não tenho outra marca aqui a não ser BR Cane. Então, o meu equipamento, que é a minha cinta, a guia elástica e os arnês, a gente tem vários arnês aqui, são todos da BR Cane. Então, aqui a gente só tem BR Cane também, só que a gente tem da Nostropet, a gente tem um peitoralzinho, que era até o café que usava. O café faleceu há pouco tempo. Mas a gente ficou com o peitoralzinho que ele usou durante anos e anos e anos. E eles também fabricam produtos para canicross. O Então, Tupã perguntou, já tiveram acidentes do tipo tropeçar, algo assim? já. Tupã, quem não teve, não praticou canicross. Muitos. A gente teve. Eu, em Campos do Jordão, caí umas 10 vezes. Pedrinha enfiada dentro do joelho. Assim, existe. Tem como você evitar? Tem. Só que você não vai ter tanta emoção porque o seu cachorro não vai tracionar tanto. Eu tenho duas histórias bem engraçadas. Uma, inclusive, é com o Armando. As duas é com o Armando, que foi em treino normal. Assim, treino normal. Tava mais de noite, mais escuro. E a Kiara, ela obedeceu meu comando, mas ela viu, eu não vi, Ana, não vi uma pessoa surgindo, porque tava mais escuro. Então, no que ela foi dobrar, eu fui e me borrachei no chão. Eu bati joelho e tudo. Foi engraçado, porque a gente acha que o cachorro vai nos arrastar. Gente, eles não arrastam. A Kiara parou, olhou pra trás e ficou assim: qual é que é? Você tá me fazendo pagar esse mico no meio do treino. O Woody me arrastou. Ele virou e falou, oxe, mas tá mais pesado isso aqui. Quando ele olhou para trás, eu tava no chão. Assim, acidentes acontecem, porque sendo cachorro rápido ou sendo cachorro devagar. Quando o cachorro é rápido demais na tração, de repente suas pernas falham, sei lá, você tropeça, acontece. Ou então quando você tá, que nem lá em Campos do Jordão, era uma pista bem acidentada, tinha bastante erosões, bastante cascalho e uma descida insana, 1,2 km de uma descida muito íngreme. Esse 1,2 eu caí 10 vezes. E Exatamente. porque fui assim, fui descendo meio erradinha. Aí já caí com a Charlotte também pelo oposto. Caí com a Charlotte porque ela não estava tracionando e eu, de repente, me desliguei da corrida. Eu não sei o que eu fui olhar. Quando eu vi, ela estava no meu pé. E aí eu tropecei nela. Acontece, acidente acontece. É levantar, E bater a seguir. mão e Segue mais. seguir. Isso que o Edu falou também é muito importante. Eu acabei de ler. Por isso é preciso uma preparação física dos humanos. Hoje corremos de calça, luvas, camiseta de manga comprida e óculos. Exatamente. Por exemplo, eu comecei a correr de luva desde o início, porque a largada com a Chiara é insana. Então, mesmo quando eu segurava tanto na guia quanto no arnês, me machucava. Eu lembro que eu ficava com um rasgo na mão, de tanta força que eu tinha que fazer para segurar ela. Eu machucava a minha mão. Então eu comprei uma luva para bike até, que é mais tranquila e tem a parte dos dedos aqui. E eu uso em toda a corrida. Em toda a corrida. E não me machuca. A gente E vai até, se adaptando, né? exatamente. E até, por exemplo, se caso cair, a luva vai proteger a tua mão. É. Porque a gente corre em terreno irregular, né? Então, uma queda não é só uma quedinha, assim. Às vezes você bate a perna numa pedra, ou, sei lá, o braço num galho. E às vezes acontece. Edu, coloca aquele seu vídeo escorregando na Felipe é muito amigo nosso, tá? O Eduardo tomou um tombinho no nosso canicross e ele tem filmado, mas não tá aqui, Felipe. Se quiser, sei lá, pegar uma amizade boa aí com o Edu, pode pôr.
Para quem está iniciando o cão, que nos 300 metros iniciais tracionam, mas depois vai no galope, trote, vocês recomendam parar nesse momento ou continuar o treino mesmo assim? Eu sempre penso assim, se você está iniciando o seu cãozinho e ele corre super bem 300 metros, corra só 300 metros e acabou. Não é assim, ah não, agora a gente vai colocar uma outra guia ou de arnês mesmo, a gente vai dar um passeinho aqui com ele sem tracionar. Não. Se você quer ele, um cachorro te tracionando o tempo inteiro. Se você quer, tipo assim, quero me dar bem aí nas competições, quero pegar uns pódiozinhos, tal. Então, você vai mostrar para ele que se ele quer continuar a se divertir, se ele quer continuar correndo, então ele tem que correr mais de 300 metros. Então, você inicia com 300 metros, aí amanhã você faz mais 300 metros, de repente, depois de amanhã, ele não está fazendo 300. Ele está falando, pô, eu tô correndo aqui, de repente ela pede para eu parar, então eu vou continuar. E esse é o processo. Então, se ele tem, vai, Ana. Tá dizendo aqui Meu Deus, da Paraíba. Da Paraíba tá dizendo que desenvolve equipamento sob medidas com os pets. Aí, a outra, tá vendo? Eu não sabia. Ele que eu acho que eu falei tudo errado. Qualquer coisa você me corrija. Mas entrando já nesse assunto, a gente vai entrar num outro que daí vem uma questão de desenvolvimento de corrida, que já entra em todos esses assuntos, e resistência, que foi o caso que acontece com a gente do zerinho. O zero, como que a gente iniciou ele? Foi um processo muito parecido com o que eu fiz com a Chiara em relação a Angel. Só que o zero ele não tem a mesma resistência do que a Easy ou... Tá com um bichinho aqui, mas tudo bem. Do que com a Easy ou a Chiara. Então, como é que a gente fez com o zero? Eu cliquei numa guia dupla, a Chiara e o zero. Mas antes disso, ele já ia observando o Armando correr com a Easy, eu correr com a Chiara. Ele já ia olhando, já ia observando e vendo para entender o que era aquilo. Processo de inserção de equipamento, mesma coisa. Vai chegar, vai deixar cheirar, vai ir colocando aos pouquinhos, para ele entendendo que, ok, isso é legal. Então eu cliquei na guia dupla, os dois. De início foi o mesmo procedimento da Angel, da Chiara Filhote com a Angel. Daí nisso vocês podem perceber que não é tão diferente. A diferença é que vocês vão ter que ter um pouco mais de paciência com o cão adulto, porque ele já tem seus vícios, do que com o filhote. Que tu vai aos pouquinhos desenvolvendo o que tu espera dele. Então o que aconteceu? No início, ele ficava tipo, tá, o que eu tenho que fazer? Ele olhava pro lado, ele dava um trotezinho, ele ia mais do lado, ficava a Chiara lá na frente e a guia dele mais balãozinha. Até que chegou uma hora que ele, tá, então eu vou. Ela se tornou um incentivo para ele. Então eu quero alcançar ela. Quero chegar até lá. E ele começou a chegar. Daí as minhas pernas que aguentassem, porque eram 2 tratorzinhos me puxando. E foi o mesmo processo. A gente começou a retirar a Chiara de cena e o zero começou a correr sozinho. Só que o que acontece do zero? O zero é um cachorro, 2 quilômetros para ele tá podre. Tá podre. E não é nem podre, tipo assim, não querer. Ele quer, é de cansaço mesmo. Ele chega os 2 quilômetros exausto. Ele deita com a barriga no chão e fica lá. A gente dá água e ele fica. Simplesmente ele fica. Então, o que é uma coisa bacana? É a resistência. A resistência do cachorro precisa ser treinada. Como que a gente treina a resistência? Treinos soltos, que nem o que a Dea estava comentando que faz com os dela, porque isso o cachorro vai tendo um pouquinho mais de lastro, vai começando a ter um pouquinho mais de distância solto. E uma coisa que é a movimentação durante a corrida. No início, o zero ele não conseguia desenvolver direitinho. Não é que ele não se desenvolvesse o galope ou o trote dele. Ele se desenvolvia, ele corria rápido.
Só que ele não fazia aquela movimentação de colocar as patas até atrás e voltar. No início ele não entendia isso direito. Agora, com o tempo, ele já tá fazendo. Já tá fazendo bem mais. Vou deixar a Tora na casa do Armando e da Ana nas férias para aprender com a Kiara. Vai se dar bem, então. Vai se dar bem, vai se dar bem. Vai se dar bem. A gente tá morando um pouquinho longe atualmente, mas pode chegar, a gente vai adorar. Então, assim, tem a questão ainda da individualidade. Por exemplo, que nem eu estava comentando com o irmão antes da live. Eu acho a corrida da Izzy uma das mais bonitas daqui de casa. A forma dela de correr, eu acho a desenvoltura dela muito bonita, em questão de beleza. E eficiência também, porque aquela bichinha é eficiente. Mas, por exemplo, a da Kiara, ela é uma coisinha meio desengonçada. Ela vai com todo a movimentação, mas dá pra ver que é um negocinho mais desengonçado, mais do jeitinho dela. Assim. E isso é interessante da gente perceber. Da mesma forma como, ok, tem um estilo correto de correr, mas cada pessoa corre de um jeito. Sim, cada Assim, indivíduo é um indivíduo. Isso tanto com humanos ou para cães. né? E você tem que entender o seu cãozinho. Que nem você vai iniciar com o cãozinho, mas Andréia, já aconteceu de algum cãozinho não gostar do canicross? Já aconteceu. E aí você muda de esporte. É a mesma coisa que você, que nem eu. Uma particularidade minha. Eu tô lesionada, não posso correr, preciso fazer bike para manter o meu cardio. Eu odeio bike. Odeio. Então faço na marra. E existem alguns cães que também não vão gostar. Ou como a Charlotte. Aqui em casa eu tenho os dois meus, né? Então, a Charlotte, não que ela não goste do canicross, mas ela pratica os 2 km dela, depois ela gosta de correr solta. O Woody, quanto mais tração, melhor. Quanto mais tração, mais ele puxa. O pace da Charlotte, nós corríamos com pace de 5,50, 6. Pace do Woody, 3, 3,30. Então, você precisa conhecer a individualidade do seu cãozinho. O que ele mais gosta de fazer? Quais são os incentivos que você tem que colocar para ele para você mostrar que ele está no caminho certo? Então, antes de você iniciar todo o treinamento com o seu cão adulto, entenda primeiramente o que ele goste. O que ele gosta, se ele estiver fazendo o que você quer que ele faça, você premia. Então, é isso. Isso é no adestramento em geral. E o canicross nada mais é do que você adestrar o seu cãozinho a fazer o que é da natureza dele, porque é da natureza dos cães correrem, e o que você gosta. Exatamente, exatamente. E entender que a gente tem o nosso jeito e eles também. E tem questões que vai surgir ao longo do caminho. Sempre vai ter. Assim, é engraçado que o canicross não é tipo assim, tá, agora o cachorro conseguiu chegar nesse nível, tá pronto, só correr. Porque vai mudar ao longo do tempo. Daqui a pouco ele vai começar a apresentar algum comportamento que antes talvez ele não apresentasse, porque ele pode ter aprendido com algum outro cachorro. E foi o problema que eu tive com o Woody em Campos do Jordão, na Rocky Mountain Games. Por quê? O Woody é aquele cachorro que só traciona, seja subida, seja descida, tenha buraco, não tenha buraco, ele só traciona. E tem alguns momentos, mesmo você correndo trail sozinho, que você tem que dar uma diminuída. E o Woody não sabia o que era diminuir. Então, para você ver, para mim era um cachorro que só tracionava. Puxa, que da hora, eu tava vibrando. Só que chegou nesse momento que eu tive que introduzir nele para a última prova que nós fizemos em Juquitiba, que é o devagar. Então, são exercícios que ao longo da sua trajetória, você e o seu cãozinho praticando, vocês vão adquirindo experiência, os dois juntos. Hoje o Woody ele faz exatamente o que eu peço. Se está numa descida muito insana, que eu não consigo ele me tracionando, o comando devagar me dá uma confiança de conseguir descer melhor
e ele entende isso. Isso não vai estragar a corrida depois. Então, essa é a sintonia que o Canicross dá. Nossa, eu fico assim, deslumbrada do quão importante é esse vínculo humano com o seu cão. E o quão o Canicross faz isso muito rápido. Você tem um cãozinho meio desobediente na tua casa, começa a praticar Canicross com ele para você ver. Respondendo a pergunta aqui do Tupã Border, e já entrando nesse critério que a Dé falou, que eu tenho uma história muito doida, doida no sentido de doida e fofa ao mesmo tempo com a Angel, mas eu vou. O que acontece? Antes de vir para São Paulo e agora Minas Gerais, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou da capital. Então eu tinha que treinar em espaços urbanos. Tanto que uma dificuldade que eu tinha, eu não tinha espaço que, por exemplo, eu pudesse soltar a Angel e me sentir segura em correr com ela solta. Porque os parques que eu frequentava com ela eram parques que do lado tinha uma avenida, que ela podia ser atropelada, que do lado tinha carros passando, que poderiam ter outros cachorros, que poderiam ter outros pontos que elas pudessem se distrair. A Angel, sendo uma cachorra altamente sociável com pessoas, ela era aquele cachorro que parava as pessoas para pedir carinho. Então, eu, Ana, tinha que correr com ela sempre clicada, sempre junto comigo. Assim, a maior dificuldade de qualquer corredor de canicross é fazer o cachorro correr sem ser com outros cães. Daí tu tem incentivo, tu tem que incentivar. Tanto que, por exemplo, por conta disso, eu tinha que ficar falando a corrida inteira com a Angel. O que com a Kiara é algo que eu não faço, por exemplo. A Kiara, se eu começar a falar a corrida inteira com a Kiara, ela vai me olhar e ficar tipo, que raios tu quer, ser humano? Me deixa correr. Eu tô aqui, eu só quero correr. Fica quieta. E só corre também. Enquanto com a Angel, não. Com a Angel, quanto mais tu conversar com ela, mais tu dizer, vamos, Angel, isso aí, boa menina. Vamos lá, mais um pouquinho, tá quase, já vamos chegar. Mais ela ia. Mais ela ia, mais ela se divertia. Não tem fórmula mágica, porque nunca vai ter. Ainda mais em parque. Eu focaria em comandos como, por exemplo, segue, que nem ela viu uma pessoa, ou o seu cachorro viu uma pessoa e tu tá notando que ele já tá começando a indicar que vai em direção da pessoa. Segue, continua, vai, não para. Eu não recomendo que fale um não. Então é só mais, tipo, coisa rápida, rápida. Então se tu notar que ela tá engatando, vamos, vai, segue, vambora, bora. Não sei, o comando que você quiser, porque não existe certo e errado no comando. Que nem pra Deia é devagar, pro Woody, né? Pra mim é o Pra que devagar. Os comandos com o Woody é devagar, segue, direita, esquerda e ok. E ok é chega, meu amigo, que eu tô morrendo. Com a Kiara é segue também, D e E, que é direita e esquerda. E relaxa pra, tipo, tá, relaxa, vamos devagarzinho, relaxa. Não tem, é o que você quiser dar. Mas vai inserindo pro seu cachorro. Eu falaria também que, de repente, assim, ele pode começar, antes de levar no parque, se é uma distração muito grande para o seu border, em vez de você levá-lo já no parque e tentar praticar o canicross lá, vai na quadra de onde você mora, vai num lugar um pouco mais afastado, pode ser na calçada mesmo, não tem problema, mas que não fique passando muitas pessoas, que não tenham cães presos em casas e vai no primeiro horário. Ou vai no primeiro horário do parque, onde tem menos pessoas, porque aí você primeiro coloca o foco nele e depois, quando começar a chegar as pessoas, vai ficar mais fácil para ele associar que mesmo com pessoas é para ele continuar fazendo o que precisa. Como dar o direito e esquerdo? A gente vai ensinar isso nos exercícios. A gente vai dar, aqui em casa, o direito e esquerda, tanto para o Waze quanto para o Woody, é de direita e dá de esquerda. Então, a gente fala de e dá. Aqui em casa é de e. Outra coisa que eu
que a Deia falou. Não sei se a gente te respondeu, Tupã Border. Não sei se ficou claro, se não ficou. Pode ir nos sinalizando. E uma história muito legal com a Andy, eu até comentei pra Deia antes da live. A Andy é uma cachorrinha que ela chegou pra mim quando eu tinha 18 anos. Ela chegou pra mim quando eu tinha 18 anos, então ela criou uma ligação muito forte comigo. E era numa época que a pessoinha aqui estava passando por uns probleminhas de saúde. Então ela criou mais ainda essa ligação. A gente chegou ao ponto que ao longo das corridas, ela, devido ao olfato, obviamente, né, o olfato apurado dos cães, ela percebia quando a minha pressão estava baixando. E muitas vezes eu não percebia, eu não me dava conta. Então, automaticamente, ela começava a diminuir. E eu tinha que perceber, peraí, tem alguma coisa acontecendo com ela? Ela tá cansada? Ela tá demonstrando cansaço? Ou é alguma coisa comigo, Ana? Será que eu tô demonstrando um pouco mais de cansaço? Será que eu não tô tão motivada? Porque eles também percebem essas coisas. Uhum. Será que eu não... Como é que eu tô? E daí eu comecei a perceber, ok, minha pressão tá um pouco baixa, mas vamos lá, porque se eu parar agora vai ser pior ainda, então bora lá, bora seguir. Eu dava o comandinho pra ela e ela seguia. Tipo, tá tudo bem, ele pode ir, a gente vai junto, a gente vai conseguir, a gente vai finalizar. Aí ela ia. É assim, é o sincronismo, né, com o tutor. É perfeito isso. É isso aí, é o mesmo protocolo, Tupã. É exatamente o mesmo protocolo como se você estivesse focando um filhote. Você faz isso com um adulto também. Você primeiro bota o foco e depois você dá a recompensa positiva se ele estiver correndo contigo. Ana, e aí? Será que a gente conseguiu responder tudo? Espero que sim. Alguém ficou Gente, com alguma dúvida? A live vai ficar gravada, mas se vocês quiserem os vídeos, por gentileza, podem nos pedir que a gente manda, tá bom? A gente gosta sempre de deixar um gostinho de quero mais para a live seguinte, né, Ana? Exatamente. A gente tenta não passar muitos spoilers. Gente, a gente quer agradecer demais a audiência de vocês de novo aqui nessa live. Vamos seguindo aí, praticando o bom canicross. Se vocês quiserem também dicas, porque o Edu falou, né, que o humano ele precisa estar bastante condicionado para fazer o canicross também. A gente também tem dicas de assessoria de corrida, equipamentos, mais vídeos. Se vocês tiverem qualquer uma outra dúvida, podem mandar aqui para a gente tenta responder na medida do possível. Mas é sempre assim, Pete Ayla. A gente chega no finalzinho, a gente lembra de alguma coisa. É sempre assim. Pode perguntar, mesmo que acabe a live, pode perguntar. Pode perguntar agora, que pode ser uma dúvida de outros. E depois também, que lembrou, acabou a live, mas eu não lembro. Manda direct pra mim, manda direct pra Deia, a gente vai responder com todo o prazer do mundo. Jana. E se a gente não souber, a gente vai pesquisar e vai tentar trazer alguma coisa pra vocês também. Jana, eu mando os vídeos pra você, pode deixar. Todos que passaram aí, eu vou te mandar todos, tá bom? O Patas em Pauta, sim, vai ficar gravado. Puxa, mas assiste depois que tá valendo a pena. E mais uma vez, dúvidas enquanto vocês estão assistindo novamente, ou de repente acabou a live que nem a Pete Ayla e surgiu a dúvida, pode mandar. Eu gostaria de agradecer pelas orientações e dizer que vocês são uma inspiração para a gente. Ai, que linda! Obrigada. Que linda! Obrigada! Gente, imagina, a gente está aqui, o que a gente quer é esse esporte crescer, esses cães felizes, é o que a gente mais quer, né, Ana? Exatamente. E podem contar com a gente sempre. Além da Chácara Ribeiro, eu tenho o meu Instagram particular também, que eu coloco bastante vídeos de treinos meus com o Woody também, que é o Andréia, com I, Andréia Chácara Ribeiro. Eu tenho o meu pessoal, mas o meu pessoal, depois que a T-Dog surgiu na minha vida, ele ficou parado. Ele ficou lá parado, então tudo vai para T-Dog. Tudo relacionado a canicross, treino, vai tudo para T-Dog. A gente está tentando, eu e o irmão da gente sempre tenta organizar
E vale lembrar também que não existe apenas canicross. Eu vou dar uma pincelada em outros esportezinhos. Uma coisa que a gente pratica muito aqui é bike jumping, scooter, principalmente bike nem tanto, porque a gente não tem uma bicicleta ainda, infelizmente. Mas scooter journey, bike journey, tem também faro, que para a Angel ajudou ela muito devido a ela ser um cachorro, por exemplo, idoso. Então ela continuou inserida nos esportes, porque ela sempre foi muito estimulada. Então não, vamos assim, não pode mais canicross, mas pode outros esportes. Não pode corrida mais, não pode. Tem outros esportes, existem outros esportes. Tem, por exemplo, agility, canicross de obediência. Tem. O canicross de obediência não, é um outro de obediência que agora. É. Tem um que é só de obediência, por isso que eu esqueci o nome agora. Meu Deus. Mas tem um encarte também na T-Dog, se vocês quiserem ver. Então, assim, tem muita coisa, gente. É um mundo. Cada cachorro vai conseguir se adequar a um tipo de esporte. A gente tem o maior exemplo disso, que é aquele que é o Frederico, que a dona já está buscando outro cachorro, outro esporte para poder inserir ele, que não seja apenas o canicross. Exercício físico para o cãozinho é fundamental. Cão feliz não é aquele cão que fica dentro de casa deitado assistindo televisão com a gente. Cão feliz é aquele que está praticando uma atividade física. É aquele que está correndo, é aquele que está brincando, é aquele que está fazendo o que a natureza dele proporcionou para ele. E a gente tem que continuar assim. Rally de obediência, o Armando falou. Isso. Obrigada, amor. Colocaram aqui o Go Dogs JPA. Agora eu falei o nome certo. Desculpa antes, Erika, agora foi. Nada como um primeiro passo. Vocês são tops. Nós, no A Paraíba, estamos nos primeiros passos do Canicross. E temos as mesmas preocupações com a prática de esporte consciente. Show, vocês estão arrasando. A gente pode dizer que está no início, mas vocês estão arrasando. Olha, quem tem oportunidade, por favor, sigam a Go Dog, porque, olha, eles estão fazendo um trabalho excepcional na Paraíba. Estão fazendo provas maravilhosas, gigantescas, com participação boa, muito legal. Muito legal. Flyball é outro que é muito bacana. IGP não é o que não é o que o Lucas faz com o papai? Ou não? Isso mesmo. O Lucas não tem aqui, né, para corrigir a gente, mas eu acho que é IGP sim. Porque o Lucas é o nosso prodígio aqui, né? O Lucas não, o Popeye, na verdade, né? Porque aqui nós somos só coadjuvantes. Os nossos somos conhecidos pelos nossos cães. Então é Andréa do Woody, Edu do Woody, e o Popeye é o nosso prodígio aqui do Canicity. Ele faz tudo. Esse cachorro agora até nada, ninguém tá segurando ele. É maravilhoso. Maravilhoso. E um trabalho graças ao Lucas também, porque isso que é uma questão que a gente precisa reforçar. É tudo graças ao empenho do ser humano. Um cachorro não é bom e se ele não tiver um ser humano por trás dele que saiba. É o SA que o Lucas faz com o Popeye. Ah, tá. Então eu troquei. Tá. Eu troquei. E o Armando também falou, a galera do Patas em Pauta fez um vídeo lá no YouTube sobre esporte com cães. Ah lá, gente, mais um vídeo bacana para vocês assistirem. Então é isso, né? Fechamos por hoje. É isso. Só temos a agradecer. Temos mais 2 lives antes de encerrar. Nosso mês de dezembro com chave de ouro, presente de Natal e virada de ano com classe. Gente, também quero agradecer demais. Obrigada mesmo por vocês ficarem com a gente até agora. Vocês que estão assistindo aí, que não conseguiram chegar na live, mas estão assistindo depois. Obrigada. Qualquer dúvida, mais uma vez a gente está aqui à disposição, tá bom? Beijo enorme. Aninha. Beijão, até a próxima. Beijo, Deia. Tchau, tchau. Até.